O que é a rescisão indireta? A nossa especialista no direito trabalhista, doutora Joana Consati, responde essa dúvida e outras dos trabalhadores e trabalhadoras, agora aqui no canal do Boca. Por que a pensionista não pode assinar a carteira de trabalho? É verídica essa informação, doutora Joana? Doutor Solano, não é verídica. Bom dia, primeiramente, Márcia. Na verdade, Márcia, essa é a condição de pensionista prevista no regime geral da Previdência Social, ela não impede que a pessoa trabalhe com carteira assinada, tá? Então, aqui a gente precisa entender que tipo de pensão que a senhora está se referindo. Mas eu trago aqui que sim, existe alguma exceção, algumas exceções, na verdade, que talvez alguma delas a senhora esteja enquadrada, como, por exemplo, algum benefício assistencial, porque ele exige alguma baixa renda. Então, talvez essa pensão que a senhora se refira seja algum benefício assistencial, e aí, de fato, pode ser que não possa ter alguma outra renda, mas aí a senhora tem que analisar se realmente não faz sentido trabalhar de carteira assinada, com todos os seus direitos trabalhistas, né? Como a gente explica bastante aqui no programa, são coisas que a senhora precisa pontuar, porque, por exemplo, como eu mencionei anteriormente, se a senhora sofre algum acidente, tem algum problema, ter o vínculo reconhecido é super importante. Então, se a gente está tratando aqui de uma renda mensal vitalícia por incapacidade, por exemplo, que ela está prevista em outro ordenamento jurídico, que é numa lei que é o número 6.179, é uma lei bem antiga, de 74. Aí nós temos a situação de não poder ter renda cumulativa. Mas se a senhora apresenta capacidade para trabalhar, a senhora aí analisa se mantém essa renda, mantém este benefício para assinar a carteira. Mas, via de regra, outros tipos de pensões previstos no regime da Previdência Social, a senhora pode sim assinar a carteira sem problema nenhum, doutor Solano. Trabalhei numa assistência técnica por 3 anos e 7 meses, sempre na mesma função. Só que a empresa começou a pagar a periculosidade só de abril para cá. O tempo que ficou para trás, não teriam que ter pago para mim no momento que saí da empresa? É a dúvida do Marcelo, doutora Joana. Bom dia, Marcelo. Sim, se tu trabalhou todo o período da mesma forma, na mesma função, e somente de abril para cá a empresa começou a fazer o pagamento do adicional de periculosidade, é porque a própria empresa entende, confessa, que o senhor tem direito a receber esse adicional, então sim, a empresa teria que pagar ao senhor desde o início da exposição. Então, se é desde o início ao contrato, o senhor já poderia receber. Então, aqui dificilmente a empresa faz o pagamento de forma administrativa, mas o senhor pode tentar explicar essa situação. Caso a empresa se negue, sugiro que o senhor procure um advogado trabalhista da sua confiança para ajuizar uma ação trabalhista para buscar esse retroativo. Eu apenas lembro, senhor Marcelo, que o senhor tem 2 anos após a sua saída para entrar com esse processo, e da data do ajuizamento da ação, o senhor só consegue buscar os 5 anos antecedentes. Então, cada vez mais que o senhor demora para ajuizar, talvez o senhor não consiga buscar desde o início da exposição, doutor Solano. A empresa que trabalho está mudando a jornada de trabalho, das 7h50 às 17h38 para as 5h50 às 15h38. Porém, não deram nenhum aviso aos funcionários. Pode isso perante a lei trabalhista? No nosso contrato está descrito o nosso horário de trabalho. A dúvida do Miguel, doutora Joana. Bom dia, Miguel. Primeiro eu quero te parabenizar, porque tu teres trazido o finalzinho ali, a informação de que isso está previsto no contrato, faz com que a gente consiga dar uma resposta bem completa para que consiga resolver a sua situação, ou pelo menos que o senhor tenha uma orientação de como agir. Considerando que está no contrato de trabalho qual era o seu horário
contratado, a empresa não pode alterar o seu horário sem uma negociação, ou seja, sem que o senhor aceite ou sem um aviso prévio, sem que ela comunique com antecedência e que ainda esteja dependendo da sua concordância. Essas mudanças, seu Miguel, elas podem ser interpretadas como uma alteração contratual lesiva, uma alteração ao contrato de trabalho que traz prejuízo ao trabalhador, e isso é vedado conforme o artigo 468 da CLT. Então, o ideal é que a empresa comunique formalmente e, em certos casos, até nem faça a alteração, porque talvez seja necessário negociar com o sindicato. Mas se essa alteração lhe traz prejuízo substancial, por exemplo, mexe na sua rotina, o senhor tinha alguma outra organização e isso prejudica, preciso lhe informar que o senhor pode procurar um advogado trabalhista da sua confiança para que o senhor converse com ele sobre a possibilidade de ajuizar uma reclamatória trabalhista com o pedido de rescisão indireta do contrato, se isso de fato prejudicar sobremaneira a continuidade do seu contrato de trabalho. Mas conversa direitinho lá com o seu supervisor, com o seu chefe, explica a situação, diz para ele que o senhor se informou e, via de regra, sabe que não pode ter essa alteração para tentar resolver da melhor maneira possível, doutor Solano. Meu esposo trabalhou 14 anos e 5 meses num sítio como caseiro e recebeu R$12 mil de rescisão. Está correto esse valor, doutora Joana? Bom dia, Ana Paula. Infelizmente, eu não consigo te dar uma resposta concreta e objetiva aqui se está certo ou se está errado, porque depende de vários valores para que a gente chegue no cálculo de uma verba rescisória. Então, depende de qual é o salário dele, qual foi o motivo da rescisão, se foi uma rescisão sem justa causa, se foi um pedido de demissão, quais foram os direitos que foram pagos, se ele teve férias, se ele tirou férias, se as férias foram indenizadas. O FGTS ele tem que ser, se foi uma dispensa sem justa causa, se é acompanhado da multa de 40%, possíveis horas extras, possível adicional que ele recebeu durante o contrato. Então, assim, R$12 mil ele pode ser pouco, considerando os 14 anos de vínculo, mas eu não consigo lhe dar essa resposta por concreto. Então, a minha sugestão é que a senhora procure um advogado trabalhista da sua confiança, leve a documentação juntamente com seu esposo e o advogado faz essa revisão para a senhora, analisa ali o que foi pago, o que foi descontado, para que vocês fiquem tranquilos e se porventura as verbas rescisórias foram pagas a menor, a senhora já está encaminhada com um advogado da sua confiança para buscar essas diferenças, doutor Solano. Quantos dias depois da demissão o patrão tem que depositar a multa de 40%, doutora? Bom dia, Elisângela. O prazo para o pagamento da multa são 10 dias corridos a contar do término do contrato. Então, a empresa não efetuando o pagamento, inclusive da multa de 40%, a senhora faz jus ainda uma multa prevista no artigo 477 da CLT. Então, observe aí se a empresa cumpriu o prazo, senão já procure aí um advogado da sua confiança para ir atrás desse seu direito. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!